Bem-vindos ao Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é Pedro e neste episódio conversarei com o Dr. Lauro Barata, pesquisador, professor e membro do painel científico para a Amazônia. Discutiremos hoje sustentabilidade, o conceito de sociobioeconomia e o papel da juventude na conservação e transformação da nossa Amazônia. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é Pedro Castro, sou economista pela UFPA e mestre em Planejamento do Desenvolvimento nos Trópicos Úmidos pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Pesquiso ontologias do desenvolvimento na Amazônia e sou membro do Comitê Consultivo de Juventude do Painel Científico para a Amazônia. Procuro pensar nosso futuro comum através dos diálogos que tecemos a partir de uma perspectiva crítica, científica e transformadora, e é por isso que estou animado em fazer parte deste espaço de diálogo intergeracional sobre os desafios e soluções para a nossa região. Portanto, hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Lauro Barata, químico industrial formado pela Universidade Federal do Pará, mestre em Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Ele realizou um pós-doutorado no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e foi professor visitante na Escola de Farmácia da Universidade de Londres. Foi professor associado da Unicamp, onde trabalhou por mais de 40 anos e hoje trabalha como pesquisador visitante da Universidade Federal do Oeste do Pará. Sua especialização abrange química orgânica e fitoquímica, principalmente óleos essenciais, extratos de plantas aromáticas e medicinais aplicados às indústrias farmacêutica e cosmética. Atualmente, é diretor da startup InAmazon para o desenvolvimento de dermacosméticos e dirige a consultoria de produtos naturais do Instituto Amazônia 4.0 e é um dos principais autores do painel científico para a Amazônia. Ele também adora os sabores do cacau, açaí e cupuaçu, além de outras espécies nativas da Amazônia, às quais ele tem dedicado décadas de trabalho em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Lauro, seja bem-vindo. Muito obrigado por se juntar a nós. Oi, Pedro. Obrigado pelas tuas palavras. É um prazer realmente estar sendo entrevistado por um jovem como você, um jovem mestre. Eu já fui mestre também muito tempo atrás e foi um longo percurso que certamente você vai ter também lá na frente, né? Você é de uma área que eu considero extremamente importante para a Amazônia, que é a área econômica, porque a bioeconomia ela está hoje na boca de todo mundo, né? No mundo inteiro, a sociobioeconomia da Amazônia e a bioeconomia. E é bem importante dizer que, geralmente, a economia da Amazônia é baseada em commodities. Os minérios, 83%, 85% do que a Amazônia exporta são minérios. A pecuária, mesmo os produtos naturais são todos commodities, a maioria deles. Então, o nosso trabalho na Amazônia que queremos é transformar esses produtos naturais, esses produtos que são commodities, em adicionar valor, agregar valor a esses produtos, para transformá-los em cosméticos, em medicamentos e talvez até mesmo em alimentos. Perfeito, muito obrigado, Lauro. A gente queria começar com uma primeira sessão sobre... a gente queria te conhecer, na verdade. Então eu queria te perguntar, antes de tudo, um pouco sobre a tua formação acadêmica e profissional, e o que te levou a te concentrar em sustentabilidade em química na Amazônia. Essa é uma pergunta tranquila de responder, porque o que me levou para esses caminhos, no fundo mesmo, foi o meu mestrado no Rio de Janeiro, né? Porque eu fui aluno do professor Walter Batista Morse, que hoje é o nome de um instituto lá da UFRJ. E foi ele que me abriu
os caminhos para os produtos naturais da Amazônia. Embora, veja, como eu sou de família daqui tradicional, família barata aqui da região, que deve ter chegado aqui no século XVII, então, na nossa família, nós sempre usamos produtos naturais. A minha casa, por exemplo, nos fins de semana a gente lavava, as casas eram todas quase de madeira, as casas que eu morava, a gente lavava a casa no fim de semana e a gente banhava a casa com aromas, com crepioca, a madeira do pau-rosa que meu pai trazia das viagens que ele fazia, que ele era comandante de um navio aqui na região. Então, eu fui sempre envolvido com esses aromas da Amazônia. Talvez foram os aromas mais que me levaram para esse lado dos produtos naturais. Eu aqui em Belém, quando eu era jovem, tinha 14, 15 anos, eu estudei numa escola que chamava Escola Industrial de Belém. Depois virou Escola Técnica, no Pará. E na escola, quando eu era semi-internato, né, eu chegava às 7 horas da manhã para tomar café na escola e saía às 5 horas da tarde. E eu passava pela Febo, a empresa chamada Febo, da Amazônia. E o aroma do pau-rosa, que acabou me trazendo para a Amazônia de volta, o aroma do pau-rosa invadia todo o quarteirão ali, acho que é Reduto, aquela região lá, não me lembro agora o nome, mas eu acho que o bairro chama Reduto. E por quê? Porque o aroma do pau-rosa, o óleo essencial do pau-rosa, é com isso que eles faziam o sabonete de odor de rosa. Era um sabonete preto, ainda existe, mas não é mais igual. Não é mais igual porque hoje em dia o aroma do pau-rosa ele deixou de ser natural e passou a ser sintético, que é muitíssimo mais barato, mas não tem nem de perto o aroma do óleo de pau-rosa. Então, esse aroma que invadia aquele lugar, né, as praias das tardes úmidas daqui da Amazônia, era um aroma fantástico, né? Que era parecido com o que tinha em casa, porque, como eu te disse, meu pai trazia todos esses produtos lá das suas viagens e a gente fazia defumação também em casa. Talvez eu estou. Quer dizer, essa lembrança é da adolescência. Mas se eu recuar 15 anos para trás, uma criança que eu tinha acabado de nascer, eu devo ter sentido esse mesmo aroma. Porque quando uma criança nascia, na minha época, quando eu era, né, isso eu estou falando dos anos 40, quando uma criança nascia aqui na Cidade Velha, que é onde eu nasci, na Rua Doutor Mocher, ela era incensada com esses aromas da Amazônia, né? Que eram defumações. Então, a gente sabia quando uma criança tinha nascido pela defumação que você sentia no ar. E essa defumação era o cheiro da crepioca, do pau-rosa, do patchouli, da caatinga de mulata, essas coisas todas que daqui da nossa região. Tem mais de 350 espécies plantas aromáticas aqui na região. Então foi isso que acabou me levando para esse mundo dos óleos, dos produtos naturais, entre eles os óleos essenciais. Aí voltando já quando eu tinha 24 anos, quando eu entrei no mestrado, 23 ou 24 anos, onde o professor quando começou a falar desses assuntos, eu fiquei maravilhado, eu ia ser microbiologista, graças a Deus que eu não fui, porque aí eu não ia dar. Eu fiquei 6 meses na UFRJ, no laboratório de microbiologia, e aí eu tinha que cuidar dos micro-organismos durante o fim de semana. Falei, nossa, que chatice. E quando eu assisti a aula do professor Walter Moss, falei, é isso. Então, com ele eu aprendi os assuntos da Amazônia, os produtos da Amazônia, com quem eu trabalho até hoje. Que legal. Acho que a indústria da Febo deixa grandes saudades aqui em Belém, no bairro do Reduto. Isso mesmo. É engraçado que até hoje, quando a gente usa perfumes ou óleos essenciais da região e sai na rua, as pessoas comentam que é cheirinho de vó. Que lembra cheiro de infância, cheiro das avós. Eu acho isso muito interessante. Mas, atualmente, o que que te motiva? O que que motiva atualmente teu trabalho e pesquisa sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia? É querer transformar esse universo tão rico, de um lado,
e tão pobre de outros. É rica, a nossa biodiversidade é riquíssima, não existe no mundo uma biodiversidade tão ampla, tão maravilhosa como a nossa, né? São as árvores, os animais, os micro-organismos, que são aos milhões, todos esses produtos, infelizmente, destes produtos, muito pouco deles viraram algum produto para o comércio, para a indústria, para as empresas. Eu fiz um seminário muito recentemente aqui na Green Zone, na zona verde do COP30, onde eu mostrei que tem pelo menos 100 oleaginosas aqui na região Amazônia. Tem pelo menos 1.450 plantas medicinais. Tem pelo menos 250 plantas, frutas comestíveis. A gente conhece algumas, a gente conhece o bacuri, conhece o cupuaçu, conhece a castanha, mas talvez a gente conhece 10, 15, o que já é uma grande coisa, porque o pessoal do sul não conhece nem 5 daqui da Amazônia. Aqui nós paraenses conhecemos 15, 20 talvez, mas tem 250, são livros de pesquisadores do Museu Gued, do Museu Geld de Belém, que descobriram, que escreveram livros sobre isso aí. E tão pouco disso virou algum produto. Aqui o que a gente aprecia muito é a geleia de morango, ou de abacaxi, ou de produtos que não são daqui da nossa região. Então, isso me trouxe de volta para cá, para a região, depois de ter me aposentado da Unicamp durante 40 anos de trabalho, para ajudar a desenvolver esses produtos. Aí eu falei desses produtos e não falei dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, aquele que eu te falei da minha infância, quando eu nasci, e aquele que eu sentia na Febo, etc. Nos anos 2000, eu fui convidado por uma ONG franco-brasileira, francesa brasileira, para fazer um relatório sobre o óleo de pau-rosa para uma grande empresa internacional de perfumaria. E eu nunca tinha trabalhado com óleos essenciais. Sabia, gostava e tudo, mas trabalhado não tinha trabalhado. Eu trabalhava mais com plantas medicinais. Na França, por exemplo, eu trabalhava com síntese antibiótica, uma coisa complicadíssima. 2 anos na França nisso aí. E quando eu vim para cá, para o Brasil, de volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar com o produto do meu doutorado, que foi a Ucuúba, né, que é o Ucuúba da Várzea virola surinamense, é o nome científico. E quando eu dei essa consultoria, de novo eu falei, nossa, isso, eu quero trabalhar de volta com isso aí. É simples, é tranquilo, as metodologias são de 3.000 anos atrás, gente. 3.000 anos atrás já se produzia óleos essenciais no mundo, não no Brasil, mas no Egito, nesses países, né? E comecei a trabalhar com esse assunto e vim cultivar o pau-rosa em Santarém. E aí fiquei, né? Porque já na Unicamp, já no final próximo da aposentadoria, eu falei, eu vou para lá, já que eu estou achando que isso é o futuro, isso é o que a Amazônia precisa da gente, e francamente eu acho que precisa desse conhecimento, é a Amazônia que nós queremos. Então eu fui para Santarém para cultivar pau-rosa, para mostrar as possibilidades de usar folhas e galhos de pau-rosa para extrair o óleo e não parar a extração de árvores que eram derrubadas na floresta para extrair o óleo e simplesmente podar uma árvore jovem de 5 anos. Isso era o meu sonho e se tornou realidade. Hoje tem 2 empresas que fazem exatamente esse tipo, porque é proibido, né? Hoje não se pode mais derrubar nenhuma única árvore porque está protegida pelos sítios anexo 2. Então, essa tecnologia que nós desenvolvemos quando eu vim para cá, é o que tem 2 empresas que estão produzindo esse óleo essencial maravilhoso, ainda para perfumaria, porque é um óleo bastante valioso, bastante caro, né? Então, isso é o que me motivou. De repente, eu voltei também a trabalhar com
produtos medicinais. Eu estou em 2 grupos de pesquisa, um deles aqui no Pará, o pessoal da Faculdade de Farmácia, a professora Marta é que coordena, e um outro grupo na UFRJ, também com medicamentos. Mas então, enfim, eu sou multidisciplinar, eu trabalho com medicamento, trabalho com pau rosa, trabalho com empresas, então, porque eu tenho o desejo de que realmente esse, essas ideias que eu tenho de produtos possam realmente chegar num público maior, chegar até no mundo, né? Porque isso é possível. Mas o mundo inteiro está demandando produtos naturais, não só no Brasil, principalmente fora, na Europa, a China, o Japão, a Ásia, né? Estão demandando esses produtos naturais. Então é uma grande oportunidade para a Amazônia a gente trabalhar com esses produtos para exportação, por exemplo. Isso é uma possibilidade certa. Que interessante. Que interessante. Fico me perguntando o que seria de Belém se a gente tivesse acesso a toda essa diversidade de produtos amazônicos. Na capital brasileira que mais consome em feira, nós consumimos 16% das nossas feiras urbanas em relação ao resto das capitais brasileiras que consomem 4%. E eu me pergunto, eu te pergunto, na verdade, se essa diversidade é cultivada nos interiores da Amazônia. Se essas outras frutas são conhecidas, são consumidas, são produzidas, são circuladas pelos interiores, ou, ou elas não, somente não alcançam, e se elas somente não alcançam o mercado global, o mercado urbano amazônico. Olha, em Santarém, onde eu moro, a gente tem uma feira aos sábados, onde esses produtos que vêm dos cultivos de pequenas produções ali na região, eles são ainda muito. Tem frutas até que no Belém não conhece, né? Tipo pajurá. Quem conhece pajurá em Belém? Eu acho que nem você não conhece pajurá, não, né? Pois é, ninguém conhece praticamente. É uma árvore muito comum da nossa região lá de Santarém, e que só as feiras que tem. No mercado também, a gente tem um mercado chamado Mercado 2000, onde você pode encontrar essas frutas. Mas são muito comuns, né? Então nós temos, além de cupuaçu, por exemplo, tem limão galego, que pouca gente conhece. Mesmo em Belém, pouca gente conhece. A gente conhece o limão Tahiti, a gente conhece o limão, aquele que vem da, de São Paulo, aquele limão amarelo, como é o nome dele mesmo? É um limão cítrico Siciliano? siciliano. Esse limão siciliano, que, como o nome diz, vem da Europa, vem da Sicília, né? Mas é mais fácil em Belém você encontrar esses limões do que o limão galego. Uma das razões é que ele é muito perecível. Ele é maravilhoso, ele é desse tamanho, né? Ele é uma laranjona com a casca bem grossa. E ele é perecível, então realmente em 5 dias, uma semana, ele apodrece. Então, aí precisaria de todo um trabalho de agrônomos que pudessem trabalhar esse aspecto, né, da longevidade do fruto. É um limão tão bom ou melhor que o siciliano. Eu tenho um pé dessa planta na minha casa. Nós fazemos geleia desse limão siciliano, que é uma coisa muito diferente. É o que os ingleses chamam de marmalade, né? É, isso ganharia a Inglaterra, no mínimo. Na Inglaterra, eu morei na Inglaterra 6 meses também, então eu posso imaginar, eles gostavam muito dessas geleias cítricas, né? Então, mas é muito pouco aproveitado, né? Aqui quando eu era criança mesmo aqui em Belém, a gente usava esse limão apenas para lavar o peixe, para esfregar no peixe, para tirar o pitiu do peixe. E só para isso. Na minha casa a gente faz limonada disso, a gente faz caipirinha com isso, a gente faz chutney com isso, que é uma coisa salgada, né, com limão, e faz geleias. É maravilhoso. Você pode fazer licores da casca. Eu já fiz uns licores que seria um licor de limão com isso aí. Então você vê, estou falando de um único produto que
Francamente, não sei nem se é da Amazônia ou se foi adaptado pela Amazônia. Na minha região, lá em Santarém, tem vários outros tipos de limão. Cito que o que não tem aqui em Belém. Tem um micro limão assim, que é quase parecido com o limão, o limão azedo que tem em São Paulo, mas ele é diferente. Tem um outro limão que é um limão doce que eles chamam lá, você corta em quatro e come diretamente. Então, é uma variedade assim inacreditável. Então, essas frutas ainda são encontradas no interior, mas eles estão se perdendo, então, estão se perdendo. Estão se perdendo até porque talvez as universidades, os engenheiros das universidades não estão estudando esses produtos. São produtos que tem só na Amazônia, só na Amazônia. Se é da Amazônia, eu não sei, porque às vezes eu vejo documentários onde eu já vi em países, principalmente da América do Sul, alguém usando esse limão, dizendo, olha aqui, esse limão é daqui da nossa região, é maravilhoso. Mas eu não sei se é da Amazônia que foi para lá ou de lá que veio para cá. Mas isso é apenas para te demonstrar um produto que pouca gente conhece, mesmo em Belém, pouca gente conhece. Então, como eu te disse, são 250 frutas comestíveis registradas, isso que está em livro, fora o que a gente não conhece. Entendido. A gente não precisa nem ir para longe de Belém para a gente encontrar essa variedade. Às vezes eu vou para Castanhal e lá já vi vários tipos de limões diferentes que eu não conheço e que têm usos diferentes, inclusive. Mas bora aproveitar para aprofundar um pouco a conversa, então, no tema da bioeconomia. E para começar, queria que tu nos explicasses um pouco, em termos simples, o que é a bioeconomia e por que ela é importante para a Amazônia. Porque não é simplesmente a economia. A economia da Amazônia é a economia dos commodities, né, como eu falei, acho que em off para você, né? Quer dizer, mais de 80% do que a gente exporta aqui são minerais, né? A gente exporta minerais e importa as rodas de caminhão, de carro e as quadras de bicicleta. É isso que acontece. Então, por isso a gente chama de commodity. A gente vende as milhares de toneladas por muito pouco e compra uma roda de carro por um valor muito alto. Além disso, nós temos a pecuária, né? Além disso, nós temos o que mais? Temos a pecuária, ah, produtos naturais é um índice muito pequeno no na nossa pauta de exportação ou mesmo de produção. Embora o cacau esteja em alta, né, e graças a um trabalho que foi feito localmente aqui, hoje nós produzimos 150 mil toneladas de cacau, e eu tenho muito interesse nisso, porque praticamente dessas 150 mil toneladas de sementes do cacau, né, tem outras 150 mil toneladas de resíduos de casca que nós trabalhamos no nosso laboratório e estamos tentando desenvolver produtos com isso. Então, tem o cacau e tem a castanha, que hoje em dia você pode chamar até não mais da Pará, mas a castanha é da Bolívia, porque é lá na Bolívia que eles estão primeiro escoando a castanha que sai do Amazonas para lá, não da Amazônia de modo geral, para a Bolívia, porque o porto lá parece que é muito mais em conta você exportar pela Bolívia do que pela Amazônia, e porque eles estão cultivando também a castanha, que é um produto que nós poderíamos ganhar o mundo. Hoje, se você vai comprar castanha aqui no Ver Pedro, custa R$ 150 um quilo da castanha. Se você compara com amêndoa, com amendoim, com a castanha de caju, é muitíssimo mais barato, porque esses aí são cultivados. E aqui a gente não cultiva, ainda é do extrativismo. Eu visitei uma fazenda em Manaus, perto de Manaus, de Itacoatiara, onde tinha uma extensão gigantesca de castanhas clonadas. Castanhas clonadas, mas a extensão que eu digo era alguns milhares de hectares, ou 2 ou 3 mil hectares plantados de castanha, com 8 anos já produzindo.
Eu fiquei muito impressionado. As castanheiras são todas da mesma altura, elas florescem todas ao mesmo tempo, que são clones. E isso é o que a gente precisa para o nosso produto. Assim como o cacau foi feito toda uma política, e eu visitei a zona do cacau, lá de Altamira até Santarém, junto com um grupo de suíços, porque eles têm muito interesse em cacau. Eu visitei ano passado toda a cadeia do cacau, desde o kombu, que é uma coisa bem pequena em termos de produção, até uma produção onde eu vi 2.000 hectares de cacau clonado na região. E também vi, muito interessante, cacau cultivado debaixo da floresta. Da floresta hoje, porque naquela região não era mais floresta, aquilo lá tinha sido dizimado. Então, e nos anos 70, 80, famílias de fora da Amazônia vieram e começaram a cultivar, que o cacau precisa da proteção da floresta, né? Então você tem fazendas, não, pequenas propriedades, aí estou falando de 20 hectares, é muito pequeno aqui na Amazônia, 20 hectares produzindo cacau de excelente qualidade, misto, né? Não é clonado, ele é misto, tem os selvagens, tem outros, né? Mas cacau de excelente qualidade. Eu digo excelente qualidade porque eu frequento muito a Suíça por conta da minha esposa, que é suíça, e eles ficam maravilhados com o cacau que a gente leva daqui para lá. Então e também tem uma outra coisa muito importante, aí você vê na prática a sociobiodiversidade, são 40 ou 50 famílias de pequeno porte que produzem pequena quantidade, que se juntaram em cooperativas e fazem não só as sementes, produzem não só as sementes do cacau, que hoje, não sei hoje qual é o valor, mas há 2, 3 anos atrás estava $11.000 a tonelada das sementes do cacau, hoje talvez esteja em 8.000, por aí, eu não sei, não posso afirmar agora. Mas eles fazem o chocolate também, chocolate de excelente qualidade, que aliás é um dos trabalhos da Amazônia 4.0, né, com o doutor Ismael Nobre, né, ele falou agora na COP30, anteontem, se não me engano, ou sexta-feira passada, falou sobre isso, o trabalho que eles estão fazendo com o cacau, né, levando para comunidades muito distantes da Amazônia, mostrando que é possível produzir chocolate de cacau e cupulate, que é o chocolate da semente do cupuaçu. Então, dando uma outra valorização para a semente, não apenas para esmagar e tirar a gordura da semente, que é o que é mais usado, mas fazer, por exemplo, um chocolate especial que é chamado cupulate, que é o cacau da semente. Então, veja quanta maravilha você tem e quantas possibilidades de produtos você pode ter, às vezes de produtos bem tradicional. O cacau não tem nada mais tradicional do que cacau. Aliás, há poucos anos atrás, talvez 15 anos atrás, eu achava que o cacau era da Bahia. O cacau é da Amazônia. O cacau, os arqueólogos descobriram que o cacau nasceu na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas a Amazônia equatoriana. E foi da Amazônia que foi levado para o México para fazer o chocolate. Se o chocolate foi desenvolvido lá pelos astecas, isso aí já me falta conhecimento para explicar isso aí. Mas o mundo inteiro acha que o cacau é do México. Não é. É da Amazônia. Então, esse conhecimento tradicional que nós temos aqui de 14.000, alguns falam 10.000, 14.000 anos, né? Esse conhecimento está sendo resgatado aos poucos, mas muito devagar. Isso precisa ganhar uma velocidade maior. E isso é que a COP, e foi muito bem escolhida a COP ser aqui na região, tem discussões, não deveria ser num lugar mais assim, não, foi o lugar certo para fazer a COP. É a COP da Amazônia, é a COP da biodiversidade, essa aqui. Não tem esse nome, não tem esse nome, mas é a COP da biodiversidade, da bioeconomia, da sociobioeconomia. E é por isso que nós estamos aqui, né, nesse mundo da Amazônia, de volta, né, e tem um mundo inteiro circulando aqui.
para ver o que é a Amazônia. Com todos os seus contrastes, né? Mas é isso, é a nossa história. Exatamente, é importante a gente mostrar as contradições que existem aqui na Amazônia, que estão no coração das problemáticas originárias da crise climática, né? Falando sobre o cacau, eu sei que começou uma grande procura pelo cacau amazônico nos últimos anos. Acredito que em decorrência de uma seca que aconteceu na África, e isso tem gerado algumas questões aqui na Amazônia. Tem subido muito o preço do cacau e dificultado até o acesso ao chocolate, à produção do chocolate para as populações daqui da Amazônia. Eu tenho acompanhado isso por conta de alguns amigos que são produtores de cacau dos Onde? interiores. Porto de Mós. Pode, Porto de Mós. isso. Uhum. Mas eu acho que algo marcante na tua trajetória é essa capacidade de atravessar academia, indústria e comunidades. Então, queria te perguntar como é que esse tripé, academia, empresa, comunidade, pode sustentar uma bioeconomia amazônica consistente, duradoura e justa. Pois é, como que a academia, de um modo geral, não só no Pará, mas no Brasil, ela é muito centrada em si mesmo. É umbilical, é centrada em si mesmo. Aos poucos, a academia está se abrindo para entrar e ver, fazer essa conectividade, que é a palavra-chave hoje no COP30, essa conectividade com as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e também com empresas pequenas ou grandes. Então, isso é uma coisa muito recente, muito nova, porque até pouco tempo a universidade, e ainda tem muito esse resquício, né? Ela se voltava para si mesma e tudo que a gente produzia era para nós mesmos. E por isso que todo o nosso conhecimento restava, ficava, congelava, precipitava dentro da universidade. E nós éramos analisados apenas pelos pares, pelos outros acadêmicos, e nós vivíamos num mundo separado. Isso não é possível, não é possível mais. Então, essa conectividade é fundamental, fundamental. Aos poucos está acontecendo. Então, já a relação da academia com o empresariado já é precária, não é difícil dos dois lados, a relação é difícil dos dois lados. E a bioeconomia da Amazônia precisa dessa conectividade. E a gente precisa de jovens como você, ou muito mais jovens que você, as pessoas que estão no colégio hoje, como o meu neto que está com 14 anos no colégio, como o meu outro neto que entrou na universidade esse ano, na Unicamp esse ano, eles precisam começar a se inteirar com esse mundo para poder não ter mais preconceito de trabalhar com empresas ou com comunidades ou com indígenas ou com quilombolas ou com a sociedade de modo geral. Porque é um aprendizado muito grande quando você faz isso. Eu confesso que, mesmo para mim, isso é novo. Então é uma revivência, né? Porque eu até, sei lá, quando eu estava na Unicamp, eu estava centrado dentro de um laboratório, vinha as informações para dentro do laboratório. Então, as fontes que eu tinha quase sempre eram fontes secundárias, ou seja, papers, documentos, filmes, pessoas, mas secundários. Hoje, na nossa universidade aqui na Federal do Oeste do Pará, que chama UFOPA, a UFOPA é muito rica nessa conexão com as comunidades. Não só o UFOPA, também o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele está muito conectado com essa realidade. Eu tenho uma doutoranda que se formou esse ano, que é Carol, se formou esse ano,
eu fui co-orientador, o orientador foi o professor Paulo de Tarso Sampaio, eu fui o co-orientador e eu puxei ela para esse lado mais químico, de extração, essas coisas que eu sei fazer, e ela é muito boa nisso, ela fez mestrado também, eu ajudei a orientar ela no mestrado, e hoje nós estamos trabalhando com 40 comunidades do Rio Paracuni, que é um rio longe, longe, são 24 horas de barco até Maués, né? E norte, e depois mais algumas horas para chegar nessas comunidades do Rio Paracuni. Então, são 40 comunidades que trabalham com pau-rosa, que é o assunto que acabou me trazendo aqui para a Amazônia. Então, nós continuamos trabalhando com esse assunto, pau-rosa, já de um outro ponto de vista, mas sempre dentro da bioeconomia. Então, a parte de cultivo, nós estamos desenvolvendo cultivos, sistemas agroflorestais, a parte extrativa, nós construímos um equipamento para fazer extração. Ainda nos falta até mesmo fundos, material, né, recursos para chegar com esse conhecimento todo que a gente adquiriu, e ela fez uma tese espetacular nessa área, né, levar de volta para a comunidade, que isso é fundamental, que a gente coletou informações da comunidade, muitas informações, tipo quantas pessoas trabalham aqui, qual é o nível educacional dessas pessoas, que produtos são trabalhados aqui, são as sementes, quantos são produtores de sementes, qual é o valor dessa semente, quanto trabalho tem envolvido para cada quilo de semente, aqueles que trabalham com as mudas, qual é o tamanho dessas mudas que são vendidas, qual é o valor, o custo de uma muda, quantas mudas vocês produzem por ano, etc. Toda essa parte econômica, nós fizemos a economia, de fato, a bioeconomia e a química desses produtos. A química, eu explico por quê. Porque é uma espécie que ela muitas vezes é confundida com pau-rosa e não é pau-rosa. Então, a gente desenvolveu processos químicos mesmo, de laboratório, rápidos assim, para definir o que é pau-rosa e o que não é pau-rosa, porque o óleo essencial vai variar enormemente se você pega uma planta parecida com pau-rosa, por exemplo, a macaca poranga, que é uma outra espécie, extrai o óleo, não só o rendimento, mas o aroma é completamente diferente, e a indústria não aceitaria esse produto. Então, nós estamos dentro dessas comunidades, a minha ex-aluna, que agora ela é doutora, já se doutorou, trabalhou muitíssimo esses aspectos. Então, sementes, mudas e biomassa que vendem para as empresas, eles vendem para as empresas que fazem a produção do óleo. E quem ganha muito nisso aí são as empresas, porque 1 quilo de óleo, uma tonelada de folhas e galhos de pau-rosa que são usados para extrair o óleo essencial, é algo como $300. $300, 3 vezes 5, 15, dá 1.500, R$ 1.600. E aí, quando você extrai esses 10 quilos de óleo, ou 15 quilos de óleo que tem em 1 tonelada e vende para o mercado internacional, você vai vender a $350 o quilo do óleo. A gente sempre fala quilo, nunca fala litros, é o quilo do óleo. Então, multiplica $350 vezes 15 quilos, você vai ver a maravilha que é isso aí. Mas eles não sabem disso, eles não conhecem isso. E nós queremos levar estamos em processo de levar esse conhecimento e essa simplicidade mesmo, que é um método para nós relativamente simples de fazer, até eles, para que eles possam ser os autores, possam estar acima disso e poder fazer eles mesmos fazer o mercado. Seja com aromaterapia, frascos para pequena aromaterapia, seja para vender para uma outra empresa, para uma outra indústria. Então, essa parte da bioeconomia, ela precisa de conhecimento tecnológico, precisa de técnicas biotecnológicas para desenvolver, que são esses processos de extração, de purificação, de limpeza, de purificação, de análises, que para nós é muito simples na universidade, mas as populações não têm acesso. Como a gente disse, a universidade
normalmente é muito fechado. Está acontecendo esse movimento, né, da gente, até pesquisadores muito mais velhos como eu, chegarem até essas comunidades, não só recebendo as informações que vêm de lá, mas levando as informações que a gente obtém no laboratório para que eles conheçam e percebam e protejam a biodiversidade, porque isso faz com que eles se mantenham no local, como o trabalho do Ismael Nobre está fazendo com o cacau, ou nós estamos a fazer com o Paul Rosa, para que eles podem produzir lá mesmo. São técnicas, às vezes, relativamente simples. Então, essa bioeconomia ela é muito complexa, ela é uma cadeia, né, que precisa de muitos elementos, né? E esses elementos eles estão lá, mas às vezes não são conectados, né? Então, esse seria, digamos, o nosso trabalho, e principalmente com essa visão que nós estamos vendo aqui na COP, né? Que legal. Ainda sobre essa questão do tripé, quando esse tripé falha, seja por falta de coordenação, de incentivos, ou seja por assimetria de poder, o que costuma estar na raiz desse problema? Me explica melhor o que é esse tripé O que você tripé, imagina. academia, empresa e comunidade, essa integração, esse diálogo. Não sei se eu sou a melhor pessoa para explicar isso aí. Eu vejo esse tripé, mas também com um ponto central, que é as estruturas governamentais que nos dão apoio e que podem incentivar esse tripé: academia, empresas, comunidades. Isso foi feito com cacau, acabei de comentar. Tem um monte de pesquisa dentro da universidade que foram parar nas comunidades, né, e uma comunidade pobre ali da Transamazônica. Estou falando entre Altamira e Santarém. Se você pegar um ônibus e tentar sair agora, a partir de janeiro, de lá para cá, você talvez fique no meio do caminho, porque tem lamaçal, tem ponte. Nós pegamos esse ponte caindo. Foi uma aventura esses 10 dias que a gente passou junto. Isso numa época que não estava chovendo muito. Então, mas hoje você tem essa esperança, né? Porque esses assuntos, essa informação que sai da universidade, tem uma UEPA, Universidade do Estado do Pará, lá em Altamira, e também tem uma UFOPA, Federal do Oeste do Pará, que tem um ponto lá também de apoio. Então, isso é importante. Então, faz fluir esse conhecimento e chegar até as comunidades, até mesmo, eventualmente, comunidades indígenas. Estou falando, de modo geral, comunidades caboclas ou comunidades de brasileiros que vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul, porque havia um pedaço de terra, hein? Aquilo era gratuito, né? Ali, nessa época que foi feita a Transamazônica, você podia ficar com 100 hectares, 200 hectares, ou qualquer tamanho disso aí, né? Então não são só caboclo nosso lá do Pará, mas são os novos caboclos, essas pessoas que chegaram nos anos 60, 70 para lá, e que entenderam que não vai conseguir produzir nada numa região destruída. E eles começaram a cultivar. Esse pessoal do cacau, eles cultivam o cacau, cultivam debaixo de floresta. Eles fizeram crescer a floresta, porque a única maneira de você ter cacau cultura é você ter floresta junto, né? E é floresta mista, né? Você pode ter pé de limão, pé de cupuaçu, pé de bacuri, tudo misturado com cacau, por que não, né? Então, tem é muito interessante ver essas pequenas comunidades, como eu te falei, de 20 hectares, 40 hectares, que é nada. Na Amazônia, 20 hectares não é nada. Até eu posso comprar 20 hectares na Amazônia. E você vê, por exemplo, eles fazendo esse trabalho todo desde o cultivo até o chocolate, né?
Uhum. Tinha pouquíssima ajuda governamental. Isso foi um programa, eu comentei que foi um programa governamental que foi feito há uns 10 ou 15 anos atrás, não estou certo, mas que ajudou que essas comunidades se empoderassem e começassem a fazer essa produção de cacau, que tornou o Pará o maior produtor de cacau do Brasil. São 150 mil toneladas de semente que são produzidas nessa região, e um cacau de excelente qualidade. Nós podemos fazer isso com a castanha, nós podemos fazer isso com o cupuaçu, podemos fazer isso com os limões da Amazônia, com tantos outros produtos comestíveis, né? Então, esse tripé, essa assimetria, você colocou assimetria, eu penso em conectividade. Há de ter essa conectividade, governo, universidade, empresa, comunidade, para que que a gente possa transformar esses produtos da Amazônia, essas matérias-primas da Amazônia, em produtos, em bioprodutos, em produtos finais. E como o cacau é um deles, mas como cosmético, por exemplo, também é possível, não é tão complicado. Talvez alimento é um lado, mas cosmético é outro, farmacêutico é um pouco mais complicado, mas também é possível com esses produtos da Amazônia. Perfeito. Lauro, falemos agora da escala da disputa econômica. O agronegócio, a mineração e outras economias associadas avançam rapidamente sobre a Amazônia. A bioeconomia amazônica tem força real para disputar território, renda e futuro com esses modelos? Tem. Tem e pode suplantar esse aspecto negativo do agronegócio. Pelo menos em um dos aspectos do agronegócio que está na Amazônia fortemente, que é a soja, esses sojicultores, esses pecuaristas, eles são a economia da Amazônia. É uma maneira de produzir a economia, de fazer rodar a economia da Amazônia. E isso foi muito apoiado pelos governos do Brasil, não de hoje, não de ontem, de décadas atrás. Até mesmo madeira, quando eu estava na faculdade de Química Industrial aqui no Pará, era indicado como um campo assim inesgotável a madeira. E a Sudã foi uma das grandes responsáveis por desmatamento, por destruição de produtos da floresta. Naquele tempo, não estou falando dos anos 60, final dos anos 60, início de 70, até os açaizeiros foram devastados para a produção de palmito, porque a Sudã, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, apoiou fortemente a produção de palmito. E como ninguém cultivava açaí naquela época, simplesmente eram os açaizeiros naturais, das várzeas, principalmente das várzeas, que eram cortados para produzir palmito. Isso é apenas um dos maus exemplos que vieram dos governos, né? Então, a bioeconomia desses produtos naturais pode ser, sim, uma resposta para essas pessoas, esses grupos econômicos que simplesmente vivem da pecuária e da soja. Eu diria até mesmo os sojicultores, quando eu cheguei em Santarém há 15 anos atrás, mais ou menos, quando comecei meu projeto em Santarém, uma das pessoas que me ajudou muito a encontrar os lugares, a me ajudar com os insumos, etc., foi um sojicultor. Ele me falou: Barata, eu tenho 1.500 hectares de soja, mas eu tenho muita dificuldade de me manter com esse produto. E ele era uma pessoa muito conectada com a realidade, é engenheiro de alimento, não, de agrônomo, engenheiro agrônomo. E ele falou: se você me mostrar que um produto natural ele me dá mais renda do que soja, eu vou para o produto natural. Ele me disse isso aí. Não sei se ele foi para os produtos naturais, não tive mais contato. Mas existe uma possibilidade real
desses pequenos produtores que têm 1.500 hectares, que não é pouca coisa, né? 1.500, 2.000 hectares, 3.000 hectares, de ir para os produtos naturais, produzir cacau, produzir cupuaçu, produzir pripioca, que são produtos da Amazônia, e que não precisa de tanto tempo. Prepioca, essas plantas aromáticas que produzem óleos essenciais, por exemplo, são ervas anuais. Uma boa parte delas são ervas anuais. Você pode tirar proveito em muito pouco tempo, não é? Mesmo quando você produz, sei lá, pau-rosa aqui na nossa região, você pode consorciar com mandioca, com macaxeira, com banana, com outros produtos. Isso é possível e eu acredito que isso pode ser uma solução para esse processo de desmatamento que a gente vê aqui na região, principalmente produzido pela pecuária, mas não apenas pela pecuária, pela soja também. Então, se houverem alternativas economicamente válidas, isso, ou uma proibição também, isso é possível, né? Mas é muito mais difícil. Mas essa possibilidade econômica válida, eu acho que muitos desses produtores iriam para esse caminho dos produtos naturais. Entendi, maravilha. E tu achas que esse desenvolvimento da bioeconomia depende mais de mercado, de ciência ou de política pública? E qual o papel da ciência nesse processo? Olha, ciência nós temos muito. O que tem pouco é tecnologia. O que tem pouco é transformar a ciência através da tecnologia em bioprodutos. O mercado é um problema difícil de chegar ao mercado. Às vezes você tem um bom produto, mas o mercado não é algo simples. De experiência própria, eu te diria isso aí. Se houver facilitadores, seja ele ONG ou políticas públicas, e aí entra o governo, que consigam colocar os produtos desenvolvidos tecnologicamente da universidade no comércio, no mercado, isso pode florescer muitíssimo, muitíssimo mesmo. Principalmente com os jovens, né? Isso aí é uma coisa que eu bato, porque eu dou aula de bioeconomia na Amazônia, todo ano, 2 vezes por semestre, eu dou aula na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, dou aula aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, etc. E a maioria dos meus estudantes estão no doutorado, mestrado, mas esses estudantes, eles já acreditam que eles vão entrar na universidade de alguma maneira, então têm interesse, fazem o que precisam fazer dentro da disciplina, mas esses não vão ser os empresários. Os empresários, eles vão nascer talvez nas escolas técnicas, que isso é preciso uma política pública que possa começar com os jovens, a moçada de 17 anos, 18 anos, que está terminando o médio e entrando na faculdade, ou no início da faculdade, para ter esse conhecimento, para ter essa visão das possibilidades dos produtos da Amazônia. E eles vão seguir por esse caminho. Acredito, não sei se já foi feito esse levantamento, que essas 800 startups que já foram registradas aqui na Amazônia, que a maioria seja de jovens. Talvez de alguns que já têm mestrado ou doutorado, mas alguns que nem estão nessa fase, estão nessa fase anterior. Quando eu disputei para fazer a minha empresa de um edital, para produzir um edital do FINEP, era FINEP e FAPESPA, Fundação do Amparo à Pesquisa do Pará, nós tínhamos 850 competidores, 850 competidores. Só 50, e eu estava entre eles, receberam recursos, que eram pouco recurso, mas suficiente para desenvolver um produto. Eu consegui fazer isso, né? Então, estive entre 50. E os 800?
Eram 800 jovens que gostariam de ser empresários, porque eles estavam concorrendo lá. O que aconteceu com esses 800? Então, isso também, aí entramos numa outra fase, que é realmente esse suporte financeiro, que é muito necessário, muito importante e muito pequeno para esse. Tem recurso para um monte de outras coisas, mas isso não tem. Eu ouvi falar hoje, na mesa que eu participei, de que durante a COP tem uma meia dúzia já de possíveis investidores ou governos ou não governos, empresários, que estão eventualmente dispostos a investir na sociobioeconomia da Amazônia. Isso será muito bem-vindo, isso aí. Porque, como eu te disse, tem milhares de jovens que poderiam estar dentro desse mundo, desse mundo do mercado, que foi a pergunta que você me falou, como é que entra a ciência e tecnologia no mercado, mas que não entram por falta de oportunidade. Então, essas startups, que geralmente têm um ano, são projetos que duram apenas um ano e que você tem que dar resposta em um ano. Então, pegar a tua ciência que você tem na cabeça, a tecnologia que você tem na cabeça e desenvolver um produto para o mercado. Isso seria fundamental para contrabalançar aquela questão de que você não tem opção. Ah, vou para a pecuária, não tem opção, eu vou para a soja. E isso é o que dá dinheiro, além da madeira, né, que é irregular, 95% é irregular. Pegando o gancho dessa discussão sobre a juventude, mais cedo também a gente falou sobre a relação entre academia e comunidades. Acho tem tido uma aproximação recente da universidade com os saberes tradicionais, e é algo que tem sido trabalhado inclusive no próprio painel científico para a Amazônia, a partir da compreensão de que esses saberes são fundamentais para a conservação da floresta, consequentemente para a questão climática, e que são saberes também ancestrais, como nós conversamos mais cedo sobre a própria, sobre o cacau, sobre a origem do cacau. E Antes, esses saberes tradicionais estão entre nós, eu, você, o pessoal da COP, mas eles estão dentro das escolas técnicas, dos colégios, das faculdades, não estão. não estão, Não estão. exatamente. Então, se essa importância do saber tradicional não chegar no mínimo dentro das universidades, e de uma maneira obrigatória, a gente tem que saber sobre os saberes, vai continuar esse divórcio entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Então, aí entra de novo aquilo que você colocou, as políticas públicas. Há de haver políticas públicas que permita que esse conhecimento dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, cheguem dentro da universidade, tenham o aprendizado, possam estar dentro das universidades. Senão nós vamos continuar nessa situação de que só os cientistas sabem dos saberes tradicionais bom, e não tem dado resultado satisfatório nem para os cientistas, muito menos para as comunidades tradicionais, né? As comunidades tradicionais, elas estão, essa COP pelo menos, assim, foi uma explosão, né, nesse sentido, né? Quer dizer, por isso, de novo, foi um acerto muito grande ter trazido para a Amazônia essa COP. Porque aqui onde está, onde no Brasil, se vai falar no Brasil, existe saber tradicional, até no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Tem. Mas como a Amazônia, não tem. Não existe. Então, o fato de a COP ter sido aqui e ter trazido essa pauta, essa discussão, essa pauta, isso foi fundamental. Isso vai fermentar, isso vai
vai ter resposta positiva num futuro não muito longo, eu acho, porque você viu a quantidade de jovens que tem aqui. Você vai na zona azul nem tanto, né? Mas na zona verde é o mundo jovem que estava lá, né? Uma coisa realmente bastante impressionante. Isso dá esperança, né, para que isso possa mudar, né? Sim. Essa COP, eu acredito que nesse sentido nos dá bastante esperança. E, e esse futuro da Amazônia depende de inovação e também de ancestralidade. E eu acho que pela tua fala a gente pode entrever que haveria uma reconciliação possível entre esses dois mundos e que a juventude tem um papel de elo entre a ancestralidade e a inovação. Lauro, tô vendo que tu trouxestes algumas coisas pra gente. Tu pode nos falar um pouquinho sobre? É um prazer, sem dúvida. Isso é o resultado de uma pesquisa que foi feita na universidade com resíduo de uma madeireira lá de Santarém. Isso é o resíduo de uma planta, de uma árvore, e eu fui até a madeireira e coletei esse resíduo, que isso é uma serragem, e nós fizemos um doutorado, né? Uma aluna minha desenvolveu o doutorado há uns 5 anos atrás, aproximadamente, e eu vi a oportunidade de desenvolver um cosmético à base desse resíduo. Porque se esse conhecimento normalmente ficaria dentro da universidade, aquele assunto que eu levantei antes, né? Ficaria nas prateleiras da universidade. E eu falei, por que não traduzir isso num produto? Eu falo para os meus alunos, olha, vocês precisam trabalhar com a bioeconomia, tem tantos produtos maravilhosos na Amazônia, etc. Isso é um produto maravilhoso, isso é resíduo, isso é um lixo industrial. O que eles fazem na serraria é queimar esse material para produzir vapor, para secar as madeiras que eles produzem lá, né? Então eu participei de um edital da FAPESP, da Fundação da Amparo à Pesquisa do Pará, e apoiado pela FINEP, e ganhei esse edital, e com esses recursos eu estou desenvolvendo esse cosmético, né? Aqui é um cero e esse aqui é um creme. Eu estou desenvolvendo esse produto com especialistas. Uma especialista em cosmético desenvolveu esse cosmético. Um especialista em extração, em química, na Unicamp, né, os recursos eu passei uma parte para a Unicamp, foi lá que foi feito o extrato. Então, primeiro a serragem, depois foi feito um extrato, depois esse extrato foi transformado em isso aqui. Então, tem uma atividade antioxidante fantástica esse produto. E toda a parte de ensaios farmacêuticos, principalmente de segurança e eficácia, está sendo feito na USP de Ribeirão Preto. Né? Uma parte do recurso não foi para a Unicamp, outra parte foi para a USP de Ribeirão Preto, onde um especialista está desenvolvendo um cosmético, um dermocosmético, que é o que eu sempre disse para os meus alunos. Não adianta só achar que você pega um extrato e coloca, vai na internet e vê qual é a fórmula para fazer um cosmético, qualquer um de vocês pode fazer isso aí, e misturar e dizer, isso é um cosmético. Não é. Não é. Se não tiver segurança e eficácia, não se torna um cosmético. Então, de um resíduo você pode produzir um produto de alto valor agregado. Então, nós não vamos vender eu criei uma empresa para isso, nós não vamos vender o produto, nós vamos vender a tecnologia para a empresa, de como poder fazer um produto cosmético, um dermocosmético com segurança e eficácia. Que é esse tipo de coisa que a gente sabe na universidade e não consegue chegar até os produtos. Então, eu sou um pesquisador que tive que me tornar empresário para mostrar para os meus alunos que isso é possível. Falei, olha, vocês têm muito mais chance de fazer isso do que eu, mas vocês não estão fazendo? Eu vou fazer e vou mostrar para você como é que faz. Aí, um produto que está do resíduo florestal da Amazônia. Como tem até muito resíduo, você tem resíduo de cupuaçu, resíduo de castanha, etc., que você pode transformar em produtos. Sim. É isso. Que interessante, que legal. Ego, muito obrigado pela aula.
É uma economia na prática, né? Como é que é a Sim. economia na prática? Você pega o que você sabe da universidade, que a gente aprendeu e que às vezes não aplica, né? Uhum. Basta querer. Se você quer, você faz. Professor Lauro, muitíssimo obrigado pela tua generosidade. Foi um grande prazer Obrigado. conversar contigo. Ué, E foi- pela força também da tua trajetória. Essa conversa toda foi um imenso prazer. Para mim, espero que para quem está nos acompanhando também. Espero que ela ajude a abrir caminhos para uma bioeconomia que conserve vida, território, afetos e saberes. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, também. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado por ter me entrevistado. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Este podcast é uma iniciativa do Comitê Consultivo Jovem do Painel Científico para a Amazônia. O painel científico da Amazônia conta com o generoso apoio da Fundação Gordon e Betty Moore, da Fundação Charles Stewart Mott e do Banco Mundial, com apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente. O Comitê Consultivo de Juventude é especialmente grato pelo generoso apoio concedido ao seu trabalho pela Fundação Gordon e Betty Moore.